Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Apesar da linha editorial desse podcast ser pessimista, ela não impede de você ou pensarmos ainda a felicidade. Contudo, eu acredito que para sermos conservadores de fato, temos que ter uma atitude bem concreta dela. E quando eu digo uma atitude concreta, obviamente isso estamos falando de coisas abstratas. Mas a postura diante delas que nós teremos. Assim como tem gente que contesta que dinheiro não traz felicidade, e realmente ele não traz. E a felicidade em si também não. Pode parecer um oxímoron, algo contraditório por si, a felicidade não trazer felicidade. Mas por quê? Porque assim como o dinheiro ele é um meio, a felicidade de igual modo é também um meio, certo? E bom, basicamente isso significa que apesar de você ter um começo e talvez um final, basicamente você tem um período que é um presente, digamos assim, um presente no sentido de marco temporal, que é onde vai estar o dinheiro e a felicidade, perfeito? E também igualmente o dinheiro, certo? E por que eu digo isso? Vou falar mais especificamente da felicidade. Porque se você basicamente tem na sua mente que ser feliz é um começo, eu faço isso para ser feliz, que é a finalidade, e eu tenho que estar feliz para começar, e eu tenho que continuar feliz, ou seja, ela é o princípio, o meio e o fim de todas as suas ações, você não vai se perder, entendeu? Porque, bom, basicamente ela é etérea, então assim, você não vai se saber definir, certo? Você só, basicamente, aquela história, eu era feliz e não sabia. E igual isso vale de certa forma com o dinheiro. Quando você pensa no dinheiro, ele só vai servir, por exemplo, para você ser um velhaco resmungão. Também, se ele deixar de também ser um meio. Por exemplo, você pensa, eu não faço tal coisa porque não tenho dinheiro, ou seja, você não começa. Não tenho, não vou fazer algo porque não vai dar dinheiro, ou seja, ele não é um fim, certo? E tudo isso basicamente serve para quê? Para que você se esqueça que tanto como o aparelho que você está me vendo, ou a mídia, o site, no caso YouTube, que você está me vendo, eles são basicamente meios de comunicação, certo? E o que é que eu digo? É como quando eu falei no caso do comparativo do goleiro Bruno com o Whindersson Nunes, sobre o goleiro Bruno. Ele pode transcrever, ele pode terminar de pagar a pena dele, não sei quantos anos foram 20 e poucos, mas enfim, pode abraçar o filho dele, pedir desculpas, mas eu acredito que se ele disser que ele matou, se ele admitir publicamente, convencendo isso, talvez ele também fique muito mais infeliz, tá? Por quê? Porque no caso dele, você vê que se ele admitir que ele fez isso, ele vai chegar à conclusão de que ele esteve no céu, que é o goleiro do Flamengo, ser capitão do Flamengo, e o que? Ele descobriu que ele foi parar numa cela, a única coisa que ele sabia fazer bem, que era agarrar bolas, né, no sentido goleirístico, futebolístico. Ele fazia tão bem que ele jogou tudo isso fora, com perdão do termo, mas como ainda o cérebro dele provavelmente ia interpretar, matando uma puta que ele não soube a hora de tirar o pau de dentro dela. Perfeito? Então, assim, vai se tornar basicamente a realidade virar à tona, caso ele admita isso.
o goleiro Bruno. E é por isso uma das razões pelo qual ele não vou dizer que ele vai negar para sempre, né? Porque eu não sei o dia de amanhã, mas porque ele se nega a admitir isso, entendeu? Só fazendo esse adendo aqui que realmente isso daí é algo que ficou, eu acredito, um pouco entreaberto, pelo menos nas minhas explicações sobre o caso. Obrigado. Por exemplo, o Whindersson Nunes foi para uma luta e aí disse que foi pro corner, o cara correu atrás dele e ele disse que, olha, para responder a pessoa que fez crossa dele, ele disse, mas essa encoxada ganhei 500 mil, e as pessoas contestaram ele. Nossa, mas toda vez que ele fala, ele só rebate no dinheiro que sobrou para ele, entendeu? E esse dinheiro, como é um princípio e um fim, não trouxe felicidade, certo? Um exemplo disso também, de como o dinheiro não vai te trazer felicidade, é quando ele está em falta. E aí você começa a ter brigas. Primeiro que assim, na família, se você pensa que a sua felicidade já começa dependendo de outra pessoa ou até de um valor material, eu acho que para algo que é etéreo, eu acho que já fica um pouco difícil você ser feliz. Mas enfim, também realmente você vai perder o que? Toda a sua paz pensando nisso, entendeu? E o dinheiro é bem paradigmático nisso, certo? Imagine que eu, por exemplo, para expressar a minha ideia, me preocupasse mais em, por exemplo, entrar na Rede Globo, na Record, que são as emissoras de maior audiência no Brasil, entrar na Globo ou na Record, e de algum modo para falar o que eu estou fazendo. E aí seria bom, provavelmente muita gente acharia que eu sou um maluco por fazer isso, incluindo eu, tá? Mas não, aqui nesse meio eu tenho toda a tranquilidade para te dar essa explicação de que felicidade é basicamente um meio e para algo que em si não tem um fim, mas é algo que pode ser delimitante para esse fim. Pensa no seguinte, você tem um emprego, por exemplo, e você pensa, nossa, eu não estou feliz aqui. Você vai se perceber, não estou feliz, eu tenho um chefe que não vale a merda que caga, por exemplo, perdão dos termos, basicamente estou num covil das feras e pensa, estou infeliz e ainda o dinheiro é curto. Então, assim, se você for pensar que você tá lá só pelo seu minguado salário, você vai se torturar todos os dias de manhã por isso. Imagine só se você, digamos, ao invés de ganhar o salário mínimo, você ganha, por exemplo, os 500 mil do Whindersson. E pense nisso por mês, certo? E aí você pensa, putz, lido com gente que não vale nada, ou menos que eu, faça um trabalho cansativo, horrível, e esses 500 mil vai ser sempre sendo infeliz. E o mesmo vale também, por exemplo, para gente que vai até já extrapolando isso, quando você vê os rankings de países mais felizes, por exemplo. Pensa no seguinte, a questão o que adianta você ir para um país que é considerado mais feliz e tomar as mesmas atitudes, ter as mesmas posturas de um país, do seu país? Mas um exemplo paradigmático disso é alguém que a família Quintanilha, da Selena Quintanilha. Eles eram imigrantes mexicanos, fizeram a América, tanto que os filhos do casal, os irmãos da Selena e ela, né, eram todos anglófonos. Eram todos, já tinham, digamos, a paideia, além da cidadania, né?
Eles tinham uma mentalidade americana e o espanhol dela é praticamente uma segunda língua, né? Ela teve de aprender espanhol para cantar as músicas que ela cantou. Certo, claro que obviamente ela tinha o background da comunidade que a cercava, mas, né, isso é o que menos importa. Certo? Então, assim, não vai adiantar, por exemplo, você ir para os Estados Unidos e agir do mesmo modo se você não. Ou para Finlândia, que foi considerado um dos países mais felizes do mundo, se você continuar agindo como sempre aqui, como se estivesse no Brasil. Certo? Você vai basicamente trocar uma ideia de um subdesenvolvimento, de uma pobreza em si, para o quê? Para uma pobreza um pouquinho flamboyante. E talvez você nem aproveite ela, certo? É como o Canadá, que é um dos países mais felizes do mundo e já planeja 2 milhões e quase 2 milhões e meio de pessoas imigrando de lá. Para onde? Provavelmente para os Estados Unidos, mas basicamente saindo do país. Então, assim, voltando ao tema da felicidade, de uma busca, ela não pode ser, como eu disse, um princípio. Farei tal coisa se ela me fizer feliz, ou então só farei algo se eu for feliz, que é uma finalidade, ou então até começar algo. Serei feliz fazendo isso. Não, ela está no meio, entendeu? Ela está no seu contentamento, ela está no seu desejo de estar lá, certo? Seja uma relação, um ambiente, qualquer coisa, entendeu? E não é você ficando... E até mesmo gente que fica reclamando, perdão, só voltando a isso. Tem gente que é feliz, os velhacos, e por aí vai, que são felizes ficando resmungando, apontando o dedo pros outros, sabe? Olha lá, olha lá o bostileiro, por exemplo, bem pra nós. Olha lá, o político sacana, olha lá, mas basicamente a mesma pessoa com o mesmo background cultural, né? Falando em termos de coach, mesma base cultural que você, só que está na posição de o quê? Dela estar levando vantagem e você não, por exemplo. E bom, mas você está feliz, por quê? Porque basicamente você está apontando. Então aí talvez o resmungão seja não feliz, mas mais alienado, né? Pode dizer, mais alheio ao descontentamento dele, certo? Bom, só para terminar e chegando a uma conclusão de fato final, é o seguinte: não busque a felicidade como um princípio e nem como um fim. Porque você só vai descobrir a felicidade, e ela é episódica, digamos assim, quando você descobriu que era feliz e não sabia, ou quando você vai descobrir que está feliz. Você vai estar se sentindo feliz. É raro? Porque afinal, homens e deuses são seres eternamente insatisfeitos. Perfeito? E nós vivemos praticamente de modo eterno, sabendo na agonia de que nós vamos terminar, só que a gente não sabe quando. Então, como disse, não tente ser feliz. Você vai ser feliz sem perceber, certo? Você vai perceber que você está infeliz e ser feliz com isso quando você disser não. Obrigado e tente ser feliz.